Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é dia do nosso vídeo jurídico e eu trouxe um assunto aqui que talvez seja do seu interesse. Eu quero falar sobre o contrato de comodato. Primeiro eu quero te falar o que é um contrato de comodato. O que é o comodato? Comodato é um empréstimo gratuito. Esse empréstimo pode ser de bem móvel, por exemplo, um automóvel, um notebook, ou de bem imóvel, como por exemplo, uma casa ou um apartamento, tá? Está previsto no artigo 581 do Código Civil. E como deve ser esse contrato? Eu estou supondo agora que você firmou um contrato de comodato. E esse contrato, ele tem prazo ou ele é por prazo indeterminado? Eu vou te explicar. Ele normalmente tem prazo, tá? Normalmente as partes colocam assim, fulano de tal vai usufruir desse bem por 5 anos. Porém, se não for estipulado prazo nenhum no contrato, supõe-se que o comodato durará até que aquela finalidade do empréstimo seja cumprida. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, um pai empresta um apartamento até o fim da faculdade do filho. Então, terminou a faculdade, acabou o contrato de comodato. Se não estipulou o prazo, mas falou que aquele contrato é para que o filho more em determinada cidade enquanto faz faculdade, então, até que se cumpra essa finalidade, esse contrato de comodato vai estar em vigência, tá? O que mais? Esse contrato de comodato, quais os direitos e quais os deveres que ele vai gerar? O comodatário, que é a pessoa que recebe o bem, que é o beneficiário, ele deve manter o bem em perfeitas condições. Por exemplo, uma pessoa recebeu um apartamento emprestado. Ele vai zelar pela manutenção daquele bem, não vai deixar ter goteiras, não é? Vai fazer as benfeitorias necessárias, tá? Então, ele vai zelar pela conservação do bem, mesmo em relação a um automóvel, tá? Então, esse é o dever do comodatário, que é a pessoa que recebeu o bem incomodado, tá? A pessoa que empresta o bem chama comodante, tá? E esse comodante, ele não vai receber aluguéis, ele não vai receber absolutamente nada. Por quê? Porque o comodato, a essência do comodato é ser um contrato gratuito. Pode acontecer de ter alguma cláusula que prevê algum benefício para o comodante? Pode acontecer. Mas aí é um contrato que não é o natural, tá? É um contrato de comodato atípico, porque o contrato de comodato típico, ele não tem, geralmente ele não é oneroso, tá? Agora eu quero te falar de forma rápida que por que é bom você fazer um contrato de comodato. Eu já fiz vários. Por que às vezes as pessoas fazem esse contrato? Por quê? Porque se há um contrato de comodato, tá? Regendo aquela situação, aquele relacionamento de empréstimo, nunca, jamais a pessoa que está morando no imóvel vai poder reivindicar uso capião sobre o imóvel. Porque se já há um contrato de comodato, já está configurado que aquele imóvel é tão somente emprestado, houve apenas um empréstimo. Então, não haverá a aquisição pela uso capião. O comodato, ele afasta a ocorrência da uso capião. Isso é muito importante. Eu já fiz muitos contratos de comodato, às vezes até entre pais e filhos. Por quê? Porque algum dos irmãos tinha essa insegurança. Algum dos irmãos falou, eu não sei até quando esse meu irmão vai morar nesse imóvel. Então, eu quero que ele assine um contrato de comodato. E isso é muito natural. E eu já fiz, e eu aconselho as pessoas a fazerem se elas não confiarem, não é? Às vezes, você não confia totalmente. Às vezes, até em um membro da sua família. Então, você faz o contrato de comodato. Você contrata um advogado especializado no assunto. Eu faço vários contratos assim, relacionados a imóveis, já fiz vários. E é muito utilizado, tá? Para afastar o uso capião, tá bom? Então, guarde bem.
Comodato, normalmente, ele tem prazo, ele não é por prazo indeterminado, como eu falei. Se não estiver o prazo no contrato, ele ficará valendo até que se cumpra a finalidade, tá bom? E é um contrato gratuito, é um empréstimo, tá? Eu falei aqui de forma simples, resumida. Se restou alguma dúvida, deixa aqui embaixo, tá? Se você gostou desse vídeo, compartilhe, dê um like aí pra mim. E toda quarta tem mensagem jurídica, de conteúdo jurídico aqui no canal. Porque o meu intuito é ajudar a você a promover cidadania. Vamos tirar a lei do papel, tá bom? Um grande abraço.